Olá, seja bem-vindo ao podcast Amélia e Alecrim. Hoje nós temos um tema muito, vamos dizer, sério, meninas? Sério. Complexo, Seríssimo. sério e tudo Profundo. profundo. É difícil encontrar um adjetivo para definir o tema de hoje. Adolescência. Mas essa adolescência que a gente vai falar é sobre uma série da Netflix que está sendo considerado, na realidade é uma minissérie da Netflix que está sendo considerado um fenômeno. Afinal de contas, ela tem aí atuação com cenas em único plano, aquela cena que começa e vai até o final assim e a gente fica maluco dentro de tudo o que acontece. Essa minissérie traz assuntos, claro, sobre a adolescência também, e dentro disso tudo ela nos traz várias reflexões sobre a sexualidade, sobre o bullying, sobre o cyberbullying, sobre o movimento incel, que daqui a pouco quem já sabia um pouquinho teve que pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais, e é para isso que a gente veio hoje convidar você para ficar conosco, porque sim, nós já gravamos um episódio sobre adolescência. Fizemos um episódio muito bacana, Adolescência, uma conversa aberta com a psicóloga Mayra Zanco e com o adolescente Henrique Orlandi, que está aqui disponível no canal e eu te convido também para assistir. Mas esse aqui a gente vai falar em especial dessa minissérie da Netflix. E a Kelly trouxe algo bem bacana pra gente também hoje, né, Kelly? É algo da minha adolescência. Então, fez parte dos meus dias. E na proposta de prepararmos o episódio de hoje, então, esse resgate também mostrou como as coisas mudam e não mudam ao mesmo tempo. Então, eu trouxe para compartilhar hoje a letra de uma música que fez parte da minha adolescência, uma música da Legião Urbana. Fez parte do álbum As Quatro Estações, de 1989. Pais e filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo. Vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Me diz, por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água. Sou um grão de areia. Você me diz que não entende seus pais. Mas você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando crescer? Com toda certeza, uma das letras mais lindas da música brasileira, né? Escrita, claro, por um poeta, que Renato é. E que sentia muito, porque apesar de ser uma música de grande sucesso, era uma música de muita dor. Uhum. Porque eu acho que a arte tem esse poder de transformar a dor em poesia, de suavizar aquilo que nos pega tanto. Mas sempre que Renato Russo cantava essa música com a Legião Urbana, ele tinha o cuidado de, na introdução, dizer que era uma dor uma música que falava de dor, de Isso. sofrimento, de desatenção, de descuido, de relações fragilizadas. Alguma coisa a ver com os dias atuais? Eu acho que a Kelly falou antes uma coisa que eu até tinha anotado para começar a conversar sobre isso, né? O que mudou? O que existe nessa adolescência de hoje de diferente da adolescência que nós tivemos,
né? Com certeza são muitas coisas. E existe esse movimento, cada vez as gerações elas vão se modificando, nós vamos vivendo as coisas de forma diferente, geracionalmente, porque nós estamos num outro tempo, num outro contexto, porém sempre tem aquilo que permanece, né? E me parece assim que durante a série, que aliás fica aqui o convite para que todos aqueles que não assistiram, assistam, são apenas 4 episódios, né? Assistam em família, conversem a respeito com os seus filhos. É com certeza um programa para a família, tá? O que eu queria dizer assim é que uma coisa que me parece que a série fala muito é sobre a necessidade de compreensão e de aceitação, né? Como isso, que é algo que está sempre presente nas diferentes formas de vivenciarmos a adolescência, ou nas diferentes adolescências, né? Também é bastante retratado dentro da série. A gente também passou por um período de turbilhões, né, de desestruturação, de mudanças, de inseguranças. E qual era o nosso maior desejo? Ser compreendido e ser aceito. O que não mudou. O que isso não mudou, né? Então, nesse momento, isso é retratado e me parece assim um pouco que a série imita a vida, né? Ela nos retrata. Isso é retratado de uma forma bastante forte, né? Porque aí nós temos esse processo de não me sentir compreendido nem aceito tornado violência. Né? Que é claro que não é o caminho que todos os adolescentes trilham, né? Mas é um grito. É um grito, é uma chamada de atenção. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar também, porque recentemente, num município onde eu presto assessoria pedagógica, nós passamos por um episódio numa escola de uma menina de 13 anos que fugiu da escola com um namoradinho, foram até a casa dele. Chegando lá, eu não lembro direito se foi a mãe dele, o que fez com que eles voltassem para a escola. Ela não quis retornar à sala de aula e a orientadora pedagógica, então, orientou que ela deveria voltar para casa, né? Ela não queria, de modo algum, ir para a casa dela. Uma menina, filha única, né? Que foi, então, foi forçada, vamos dizer assim, a ir para casa, porque na escola ela não queria ficar, na rua é óbvio que a escola não podia deixar que ela ficasse. E aí foi notificada a mãe do que tinha ocorrido e que a menina estava retornando para casa. Quando a mãe chegou em casa, a menina tinha se suicidado, né? E nas várias reclamações que ela fez para esse namoradinho, né, e algumas coisas escritas que ela tinha, ela falava que ela estava cansada de ser invisível. Então, assim, essa questão que a série trata, ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. E nós num sentido amplo, Isso. porque não somos nós apenas como pais ou mães de adolescentes, mas é nós como sociedade. Porque acho que a série traz a invisibilidade imposta não só por uma estrutura, mas por todas as estruturas. O Estado, a sociedade, a família, e não julgando, né? Mas é porque estamos distraídos. De uma forma geral. Acho que esquecemos ou nos distanciamos de todos os nossos papéis. E aí abrimos mão da presença, do olhar atento, do ouvir. Vai ser difícil a gente não dar spoiler aqui da série, né? Para quem não assistiu, mas eu digo especialmente porque a gente fica assim, o adolescente que não é assistido é aquele que o pai é ausente, a mãe é indiferente, o pai abandonou a família. E não, a série traz exatamente o oposto, né? Pais que estão num relacionamento desde a adolescência. Presentes, preocupados. Sim, né? Amorosos, né? Desde da casa, assim, os porta-retratos, aqueles detalhes, eu lembro assim, no casal no quarto do casal, tá escrito love. Então, assim, você percebe nos elementos, assim, mostrando o tempo inteiro aquela família que tem uma programação junta, que tem, né? E aí os pais se perguntam, né? Eu trabalhei demais, a mãe, eu cheguei antes e não prestava atenção. Então, para a gente não parar e pensar que o
problema, né? Se é que eu posso usar a palavra problema, né? Ou que coisas desse tipo podem estar acontecendo só lá no fundo, lá naquela família que não está estruturada. Não, daqui a pouco essa invisibilidade está acontecendo dentro da nossa casa. E um pensamento que é muito comum, ao spoiler aí, né? Mas que a família trouxe isso e acho que é muito comum a gente ouve muitos pais trazerem essa dúvida e essa dor, né? Então, o adolescente vinha enquanto infância num caminho. E aí, quando houve uma virada de chave, os pais acolheram esta mudança e aí eles justificam dizendo: estava no quarto. Uhum. Nós imaginávamos que estava seguro. E eu acho que a mesma coisa também vale dizer para a situação da escola. A escola não é uma escola de periferia, né? Não é uma Uhum. escola que atende um público vulnerável do ponto de vista Uhum. socioeconômico. Com uma estrutura relapsa. Com uma estrutura relapsa, né? Não, é uma escola muito bem equipada, uma escola toda ela já orientada para o plano de adolescência, porque a gente vê isso pelas cores, pelo Uhum. mobiliário, enfim, né? A gente também vê que existe um processo de invisibilização, né, dessas crianças, desses adolescentes, porque o menino, ele não tem notas baixas. Ele não é indisciplinado, né? Ele não é uma criança que atrapalha, que atenção. incomoda, que chama atenção. Então, por muitas vezes também, né, a escola também tem as suas falhas no sentido da não percepção desse adolescente que não é problema, que tem um problema nesse caso dele, né? E eu acho que uma coisa que vale a pena citar, inclusive eu li isso em 2 pronunciamentos do Carpinejar no Instagram, se vocês quiserem procurar pelo autor que eu estou falando, ele é um cronista da Zero Hora. Ele comenta 2 vezes sobre essa situação de que não são todos os adolescentes assim, né? Que a série ela procura retratar uma questão de violência que chega à situação de violência, e acho que aqui não tem problema nenhum a gente falar, porque é algo que já está dito no primeiro episódio, né? Que ele mata uma colega de escola, mas que isso é patológico para cerca de 1% da população. Então, existem adolescentes, e isso é uma coisa que a gente não quer falar, porque a gente acredita que crianças e adolescentes, eles têm uma mente pura, uma mente que está em desenvolvimento. Não, também há casos patológicos, né? Também há crianças e adolescentes que desenvolvem patologias como depressão, como ansiedade, transtornos de pânico, enfim, e também psicopatia, né? Então, há adolescentes e crianças psicopatas, que é um dos casos que é levantado como possibilidade de sintoma ali, né? Quer dizer, eu fiquei na dúvida, porque eu tenho a impressão de que ele não tem nenhuma psicopatia. Tu achou? Eu achei que não. E eu achei ele pouquíssimo empático, no sentido assim de não se deixar afetar nem pelo que ocorreu, né? E continuar insistindo que ele não havia feito nada de errado. E até porque, né, Dani, da forma como a série traz, ele me parece que teve uma infância típica. Sim. Então, sem nenhum sinal, sem nenhuma preocupação. E a virada de chave ali no boom dos hormônios, ela veio por uma influência externa, na minha concepção. Sim. Não por uma questão que fosse de personalidade, de perfil. Então, às vezes pode ser o meio simplesmente dando ênfase àquilo que eu já trago comigo. Mas eu não sei se tem alguma coisa de patológico. E aqui também nós estamos todas falando como leigas, Com certeza, né? só como sobre espectadora. Sim. Né? Mas enfim, tem uma questão que eu busquei assim nos vários pronunciamentos a respeito da série, que o termo me chamou muito a atenção, que é o termo fome emocional. Eu achei isso muito forte, né? Que é essa denúncia de que os adolescentes hoje, eles estão famintos emocionalmente. E uma coisa que me chama atenção, e eu vou relatar isso a partir de uma cena da série e retomando aquela questão do caso que eu acabei de relatar, né? Tanto num caso quanto no outro, então lá na série, no momento em que os policiais chegam à escola para conversar com os colegas e tal, a gente vê risos, desdém, despreocupação, ou seja, uma colega foi assassinada com 7 facadas
E daí? Ah, sim, a gente já viu o vídeo. É até a impressão que dá é que se dá ênfase para uma dor histérica da melhor amiga, Isso aí. que é só ela que sofre. Aham. Uhum. Isso, né? Os demais, aquilo é mais um espetáculo das redes sociais, mais um espetáculo do cotidiano, né? E interessante que algo semelhante ocorreu nessa escola aqui na região, né? Quando a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação foi até a escola para ouvir, para promover a escuta, enfim, né? Porque afinal de contas um suicídio é algo bastante chocante, né? Ah, ninguém tinha problema nenhum. Tava tudo bem com o fato da menina ter se suicidado. Aquilo não trouxe impacto. Então, isso me deixou apavorada. Não tem outra palavra para colocar aqui nesse lugar, Perdemos a humanidade. Nossa. tá? Então, essa fome emocional, sabe? Nós estamos desnutridos emocionalmente enquanto sociedade. E me parece que os adolescentes, eles estão com isso muito acentuado. Porque na época que nós éramos adolescentes, eu pelo menos, nós éramos extremamente passionais. Vocês lembram disso? Nossa. Amor, afeto, amizade, contato, dor, tudo era muito intenso, tudo era muito presente na nossa vida. E hoje a impressão que dá é de que existe uma desnutrição emocional ou uma anestesia impacta. generalizada, nada É. mais impacta. Eu acredito nesse termo, assim, para mim, é uma anestesia. Porque nada dá prazer ou satisfaz bem, como nada choca, nada. Não sei também o que dizer. Já me diziam isso há um tempo atrás. Você vai ver como eles são diferentes. Você vai Geração ver. amornada. É isso. Eles parece que eles não sentem. Nós, ir a um velório é algo que nos abala. Eles não. Eu lembro, anos atrás, que eu ouvi isso, dizer, não, nada a ver, não tem sentido. Mas depois a gente começa a olhar e perceber. Eu não sei até onde se disfarça muito bem. Daqui a pouco aprendeu-se a disfarçar para não se mostrar vulnerável, será? Ou talvez não ensinamos uma geração a se frustrar com a vida e a lidar com a frustração. Também. A gente sempre foi promovendo alguma pílulazinha anestésica. Ah, tu tá com dor? Tu, sei lá, quebrou teu brinquedinho? Então vem aqui que a gente vai te dar outro. Ah, tu caiu, esfolou o joelho? Oh, então eu vou fazer um leitinho com chocolate para você. Ah, você brigou na escola hoje? Ah, então não vamos fazer nada, vamos comer uma pipoquinha e vamos ficar aqui no sofá nós dois. E aí isso vai, né, gente, para o vício em dopamina, por exemplo, que é algo que também está sendo bastante discutido, né? Para a situação de que para tudo você precisa cada vez mais de um remedinho mais forte. E aqui a gente vai entrar, inclusive, na questão de medicação alopática, né? Que realmente as pessoas estão se medicando bastante. Então, são pílulas que vão nos anestesiando para que a gente não tenha esse processo de frustração, de aprender com aquilo que nos frustra, que nos desconstrói muitas vezes, né? Para forçar a nossa reconstrução. Não aprendi a lidar com a dor. Isso aí. Então, mesmo que eu provoque a dor no outro, eu não sinto. Eu não sei o que é a dor. Né? Então, isso é bem preocupante. Eu achei que esse termo de fome emocional, ele retrata muito bem, né? Me dá medo pensar numa sociedade nesse sentido. Claro que porque eu sou uma pessoa bastante emocionada, então a gente sabe lidar mais com aquilo que a gente é, o que a gente conhece, né? O que tem mais próximo. E um outro ponto também associado a isso é do abismo geracional, que sempre existiu. A gente também olhava para os nossos pais como alguém ultrapassado, que não nos entendia, não falava mais a nossa linguagem, etc. e tal. Só que, gente, hoje, eu acho que a série traz muito isso, assim, esse abismo geracional absurdamente ampliado pelas redes sociais. Sim. A tal da linguagem simbólica. Isso. Que para mim foi Tudo assim, novo para mim aquilo. a gente imagina, suspeita que tem alguma coisa por trás daquela carinha. As óbvias, a gente até deduz. Mas a profundidade, a intensidade do que cada um dos símbolos traz. Então, é um universo que a gente está totalmente alheio. E a gente decidiu se afastar. Isso. Nós decidimos não perguntar.
Acho que isso também fica retratado na série, né? Quando Porque, Kelly, a gente também tinha, né, a nossa códigos. linguagem, os nossos códigos, né, que os pais não conheciam, a nossa forma de nos comunicar com as amigas, enfim. Mas hoje, eu acho que existem mundos paralelos. Sabe, para além do uso desses códigos, Sim. existem mundos paralelos Porque que os os pais códigos nem é só acessam. forma de comunicar, mas Isso. os mundos são de fato paralelos. Sim, porque inclusive quando eles fazem a análise dos comentários da menina no perfil do Instagram do menino, eles dizem, mas ela não fez nenhum comentário negativo. E tudo aquilo que estava ali era negativo. Tava claro. É, Então não era apenas a comunicação, era o que aquilo queria de de fato fato dizer. dizer. É Uhum. postura. E detalhe, no episódio ali, quem explica o que está escrito nos emojis, né, ali na frase, é o filho que estuda na mesma escola, né, o filho que estuda na mesma escola do menino, esse que foi o suspeito, então, do policial, que ele fala pro pai, que eu tô envergonhado, Sim, alguma por você coisa não assim, saber. por você É. não saber. E aí traz também ali a relação entre um pai também, que é paizão, que tem um momento que ele diz assim, filho, e o filho dele responde, você não me chama de filho, você chama os outros de filho. E de fato, no início, quando ele está caminhando pela escola, ele é o filho, obrigada, e não sei o que, ele vai falando, mas quando o filho dele pelo nome. diz É. para mim não, aí o pai se dá conta, né, daqui a pouco do abismo que há entre eles dois. E quem desvenda a mensagem é um adolescente. Porque Uhum. ninguém ali, nem a investigadora, nem ninguém fazia Nem a ideia. orientadora da escola, nem Ninguém ninguém. sabia, Sim. né? Então não é que... É uma comunicação única, Uhum. fechada, protegida, assim... E por outro lado, aberta, pública. Aham. E eu Isso. acho que isso também, as informações sobre o caso, né? Os policiais chegam com a sensação de a gente vai trazer somente as informações necessárias, porque isso é sigiloso. E todo mundo sabe, faz questão de dizer. Todo mundo sabe. Uhum. Todo mundo sabe, a gente já viu o vídeo. Uhum. Né? Porque, na verdade, foram as câmeras de segurança que apresentaram. Então, Isso. eles já tinham acesso àquilo, já tinha circulado aquilo pela escola, né? E isso também me faz pensar em algo que eu li, acabei uns 15 dias, o último dos livros que eu li esse ano, que tinha um dos capítulos que falava sobre o quanto nós hoje vivemos num mundo em que não temos mais referências, nem institucionais, nem de autoridade. Que autoridade e autoritarismo são duas coisas bem diferentes. Eu acho que isso tem que ser deixado muito claro aqui, né? O óbvio tem que ser dito. O óbvio Vamos tem que ser repetir. dito, isso aí. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, de uma referência, né, do que é uma escola, isso se perdeu, porque a escola hoje ela tem que fazer tanta coisa, ela tem que dar conta de tanta coisa, ela está assumindo uma terceirização de educação, né? Então, quando a gente tem esse tipo de ausência de uma referência do que é uma família, do que é o Estado, do que é a própria mídia, né? As fake news, elas vieram para destruir, inclusive, a referência do que é verdade, gente. Né? Então, isso deixa as pessoas andando, caminhando num terreno que elas desconhecem. E como é que você reage no teu desconhecido? Vai ter aquele que vai se recolher, vai ter o que vai agredir, vai ter, né? E a gente precisa das referências para poder ter pontos de partida, para poder fazer o que é certo moralmente, socialmente, né? Para poder ter esse convívio, essa civilidade, vamos pensar assim, no convívio com outras pessoas. E a questão da autoridade, me parece assim que quando os pais deixaram de assumir o papel de pai e passaram a querer assumir um papel de amigo dos filhos, eles abriram mão desse lugar de autoridade e de referência. Né? Porque a gente precisa pensar, como a Sheila comentou, né? Quem desvenda, quem orienta, quem toma é o rapaz, né? O menino, filho do policial. Só que o adulto na relação é o pai. E quando eu falo adulto, eu não estou falando do termo de idade, eu estou me referindo a questões de maturidade emocional, Hierarquia. a hierarquia, a autoridade cognitiva, porque a gente tem que pensar que se para nós que somos adultos está difícil para lidar com essas questões, né? Para um adolescente, para uma criança que não tenha o mesmo desenvolvimento
neurocognitivo, não tem o mesmo desenvolvimento socioemocional que nós, fica ainda mais difícil, né? Então, a partir do momento em que o pai diz que é amigo do filho, abre mão desse espaço de referência de autoridade. Pai e mãe são pai e mãe, e precisa assumir as responsabilidades que isso traz. Isso não significa ter que ser autoritário, ter que bater, ter que brigar, ter que ser... Não, né? A autoridade se faz a partir da construção de uma referência de respeito, né? De um reconhecimento de algo positivo no outro. Aí eu atribuo a esse outro autoridade. A autoridade não é acaso que eu me atribuo, né? Eu conquisto isso pelas minhas atitudes. Então, eu acho que a partir disso tem essa questão que é bastante problemática no mundo que a gente está vivendo. A gente não tem mais referências. E como a gente resgata isso? É. Como a gente reconstrói isso? Porque se espera que os adultos possam dar esse norte para as gerações que chegam e nós estamos perdidos, quem vai nos ajudar? Não, e assim, né, Kelly, você tem que ver que a gente também perdeu essas referências, porque talvez a gente tenha vindo de uma história um pouco mais conservadora, autoritária, e no desejo de fazer um exercício de paternidade diferente, a gente se Invertemos. perdeu. É aquela história, né? Jogamos a água do Do banho banho com com a o bebê. criança fora. Exatamente. Né? Então, olha a fragilidade nossa enquanto sociedade quando nós nunca tivemos a noção real, a verdade nos papéis, nas funções. Nunca tivemos um equilíbrio, o caminho justo, o caminho do meio. Sempre foi um extremo ou o outro. E aí é nesse limbo que a gente transita. Isso. Porque as referências positivas, assertivas, elas são muito pequenas, elas estão muito longe, muito distantes da gente. Só que a gente precisa se colocar de volta nesse lugar do adulto na relação. Começa por aí. Tá? Eu acho que pai e mãe precisam retomar, e aqui eu falo pai e mãe como figuras, não exatamente como um homem e uma mulher, né? Mas precisam retomar esse lugar que Talvez é esse lugar do hoje adulto. o termo que a gente tem utilizado juridicamente é Parentalidade, isso, né? Inclusive eu ia comentar aqui que nós estamos também diante de um outro problema, e eu quero falar agora enquanto professora, né? Que é o da terceirização da responsabilidade parental. Né? Pais e mães, ou né, essa parentalidade tem atribuído à escola a responsabilidade de trabalhar a educação moral, de trabalhar a responsabilidade, de trabalhar desenvolvimento socioemocional, de trabalhar, enfim. Né? Então, essa terceirização ela tem sido bastante danosa, inclusive porque aí a escola não consegue trabalhar aquilo que seria de conhecimento. Então as pessoas dizem, é porque lá na escola não sabem mais nada. Gente, vai lá para ver a quantidade de coisas, de conteúdos, de inserções, de políticas, de programas que as escolas têm que atender, e elas fazem como? Abrem mão dos horários de aula, porque não tem outra forma. Não dá para espremer e colocar Não tem mais como, alguma coisa. matematicamente não cabe, né? Não tem como inserir mais tempo. Então, essa questão dessa terceirização, isso tem sido um problema gravíssimo. Tá? Porque, na verdade, os professores, desculpa interromper, Shala, mas o professor não é esse elemento da responsabilidade, ele não é reconhecido pelo aluno como o pai e a mãe, entendeu? Então, ele não tem como fazer esse papel. O adolescente pode simplesmente olhar para a professora e dizer, você não é minha mãe. Exatamente, quem você pensa que é para falar assim para mim. Ele tá certíssimo. E ele tá certo, porque isso não é o papel do professor. Sabe? Não quer dizer que o professor não vai ser referência, eu acredito que sim, deve ser, mas em outro lugar. Isso aí, é de um outro lugar. Tá? Então a gente está vivendo com uma geração de adolescentes negligenciados, ainda que tenham comida, tenham casa, tenham as vacinas em dia, enfim, né? Estão sendo negligenciados. Você ia falar, né, Shala? Eu ia só pegar o gancho. Talvez nisso da distração, pegando a palavra da Kelly, e da terceirização da Dani, ali, que a Dani tá falando. Então, assim, talvez, né, os pais hoje, né, nós, perdão, trabalhamos demais, a mente é acelerada, né, tentando
corresponder às expectativas, não se sabe nem de quem. Exatamente, né? Então, passou-se a obrigação a ser da escola e os filhos enxergaram a autoridade nos influenciadores. Ah, sim. Uhum. Sim. Passam a ser referência os influenciadores, O né? que você vai ser quando crescer? Aham. Influencer. Uhum. E às vezes eu não vou nem esperar crescer, porque vem esse desejo e essa busca impulsiva e descontrolada por ser algo nas redes sociais já. E o interessante é que, é por isso que eu falo que é essa ausência da maturidade cognitiva, emocional, social, que possibilitaria um pensamento, uma reflexão crítica por parte do adolescente ou mesmo da criança, né? Porque eu elejo como referência para mim alguém cuja vida, cujo sucesso consiste em me explorar. Porque do que vive o influencer? Do quanto ele consegue me seduzir para que eu continue assistindo o que ele faz. Ou seja, a relação dele comigo é uma relação de interesse econômico. Total Não alienação. é exato, não é uma relação pautada em respeito, pautada em afetividade, em carinho, em preocupação, em responsabilidade. O influencer não tá nem aí para quem é você. Ele nem sabe que eu Ele nem existo. sabe que você existe, né? E ainda assim, se elege essa pessoa que me usa, me explora, que tem comigo uma relação de interesse Para ser a referência. para ser a referência, né? Então, as coisas não são assim tão simples, né? Porque isso demonstra, mais uma vez, a fragilidade dos valores éticos e humanos. Uhum. Quando eu me permito, ou quando eu visualizo que isso acontece dentro da minha casa e não tomo nenhuma atitude, porque eu simplesmente não sei o que fazer, é porque os valores humanos de fato se perderam. Sabe que há um tempo atrás, porque assim, a gente sabe que isso tudo ficou muito mais acentuado pós era do smartphone, né, e das redes sociais. Isso é algo que, tanto é que são vários os estudos que estão já por aí sinalizando para esse perigo e dizendo, gente, tem que reduzir, tem que qualificar o que você está recebendo, enfim, né? Mas eu lembro, assim, questão de 8 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, alguns pais comentando isso que eu vou falar agora e rindo, achando graça disso. Que eu espero que que eles tenham mudado de opinião. E na hora de almoçar, não adianta eu chamar meus filhos, eu tenho que pegar e mandar mensagem. Se eu não mandar uma mensagem pelo telefone, eles nem olham, nem vêm. Daí então eu mando uma mensagem, daí eles vêm. Com certeza vinham cada um com o seu telefone, né? Quer dizer, então também não há mais esse espaço de sentar em torno da mesa, né? E fazer desse momento de refeição um momento de partilha. E agora me veio o marxismo, né, Dani? E a questão da ideia de nos alienarmos e vendermos a nossa mão de obra. Sim. Então, acho que a perversidade desse momento é ainda maior, porque não é apenas a nossa força de trabalho, a nossa força produtiva. Nós mercantilizamos a nossa alma. A alma? Uhum. Porque tá tudo ali, tudo tem um valor de mercado. Porque eu simplesmente abri mão de tudo, eu não sou mais nada. Eu sou aquilo que este influencer cita, que aquilo na rede social sugere. Por isso que eu digo que talvez não é nem uma questão de um traço de psicopatia. É esse conjunto, esse coletivo nessa intensidade que hoje a gente vive. Eu já não sei quem eu sou. Sim. Que tem a ver com a questão das referências. Como é que eu me construo se eu não tenho referências? Né? Ou se essas referências que eu tenho, elas são vazias. Porque a própria questão dos influencers, a Sheila tá aí que lida mais com essa questão de marketing digital, também é uma oscilação danada, né? Uma hora tá em alta, daqui a pouco já não é mais aquele, já é outro, sabe? E é por uma coisa muito volátil, né? Sim. É uma frase, um fato que aí despencou a Exatamente. audiência. Exatamente. E uma coisa que as pessoas não se dão conta, né, é que tudo que é de graça para você é porque você é o produto de venda, né? Então, por que o WhatsApp é de graça, né? Os nossos dados é que são vendidos, né? Por que a gente pode usar o Instagram? Nós somos o produto, Sim. nós somos vendidos e as pessoas não se dão conta
disso o tempo todo. E aí, quando você se dá conta disso, você começa a pensar no que você está fazendo com os teus filhos, com as fotos dos teus filhos nas redes sociais, ou com o teu filho, que ainda não tem maturidade suficiente para estar acessando as redes sociais. E aí, se nós só fazendo uma pincelada ali, existem emojis específicos para pedofilia. Eu recomendo aos pais que pesquisem. Se alguém fez algum comentário numa foto do teu filho e colocou algum emoji, pesquise sobre o que aquele emoji significa, porque não é, nada é inocente, infelizmente, né? Tem isso. E eu quero falar sobre isso, Kelly, que tu disse, dessa perca da identidade, que eu vi um parêntese da Beatriz Barbosa. da Beatriz Barbosa, que ela fala da questão quando ele diz, mas eu não machuquei ela. Eu poderia ter machucado ela, outro teria machucado. Como, né? Ele matou a menina com facadas. Como não machuquei? Daí, ela fala, né, da questão do abuso sexual, que então ele não considera que ele fez algo tão grave. Sim. Tendo matado ela. E é isso, até eu voltei, sabe, pra ver de novo ele falando, né, que o menino fantástico, o A ator, né, interpretação dele maravilhosa. Primeira atuação. primeira atuação, e assim, né, não pegaram uma pessoa de 18 fazendo alguém de 13, que eu acho que é por isso que nos choca tanto, né, é um menino de 13. Traços. Isso, com aqueles traços de criança, né, que a gente quer pegar no colo ainda. E ele fala isso, e ele reforça várias vezes para a terapeuta que ele não machucou, que outro teria feito, que ele poderia ter machucado. Talvez Né? Não, e até ele diz assim, ó, várias vezes pro pai, pro policial, pra terapeuta, eu não fiz nada de errado. Isso, Como assim você não fez nada de errado? Você matou uma pessoa. isso. E o machucar, me parece, acho que um pouco essa noção, né? Que o machucar talvez fosse aquilo que ele estivesse sentindo com relação às respostas que ela dava nas redes sociais a Aquilo ele. machucava. Aquilo Isso, machucava. o virtual. O real não atinge, mas o virtual. Ou talvez porque, assim, a relação nas redes sociais, no caso deles dois, tinha uma conotação sexual. Que ele era acusado ou, enfim, assumia essa posição de incel. De não né? ser desejável. De não ser Isso. desejável. E ele era, então, ele sofria esse cyberbullying por conta disso, né? Aliás, fica aí também para você para pesquisar o que que é um incel, né? Para você se informar mais a respeito, porque essa também é uma comunidade masculina que vem crescendo muito e a base dela tá na violência, na misoginia, e na violência contra as mulheres, tá? Então, esse celibatário involuntário, né, esse rejeitado, isso doía. Então, o fato de que ele, nessa conotação sexual, que eu acho que era isso que a Sheila queria também comentar, né? Isso. Quer dizer, ele não abusou dela. Isso. Ele não fez nada sexualmente com ela, que aquilo ali machucava. Porque era algo que o machucava, né? Então, são coisas assim, claro, tudo isso precisa dessa leitura auxiliada por esses profissionais, que a gente foi buscar essas referências, né, para poder estar aqui hoje para falar, né? E acho que nesse sentido que me chama muito a atenção, e aí eu sou mãe de garota, mas acho que a série também traz esse apelo para quem tem contato com meninos. Eu acho que a gente vive uma transformação e a gente passou por uma série de movimentos e momentos históricos que permitiram as transformações do olhar para o feminino. Mas quem olha para os garotos? Talvez eles estejam mais invisibilizados. E assim, também lembrando, né, que os meninos são vítima de bullying, são vítima de violência sexual, são vítima de abuso, né? Então, a gente precisa, de fato, tomar consciência sobre isso, né? Estar atento e dar espaço também para que os meninos possam buscar essa forma de falar, de se expressar, né? Que eu acho que sim, que é algo que a série traz bastante, Kelly. As referências de masculinidade. Isso, essa questão da masculinidade tóxica crescente, né? Porque não tem referência daquilo que de fato é positivo. O que é positivo no masculino? Não sei.
Não sei, porque ultimamente me parece que tudo tem sido tratado como negativo, né? Uhum. Então essas desconstruções, elas também têm que ser melhor apresentadas, conversadas, sabe? Esse papel do pai, o papel da mãe, do homem, da mulher, do masculino, do feminino, na construção dessas referências para esses adolescentes. Nós tivemos uma experiência bacana aqui no município há algum tempo atrás. Enquanto trabalho na rede pública e como serviço que acolhe mulheres vítimas de violência, nós fizemos um movimento de receber também os supostos violadores. Então, criou-se um espaço para trabalhar a masculinidade. E aí, o que vinha nestes espaços era muito rico e muito profundo, além de doído. Então, de fato, aonde os homens têm espaço para falar das suas dores? Ah, eles não falam. Não falam porque talvez nunca tiveram esse espaço seguro de acolhida, de acolhimento, para poder, de fato, falar e refletir sobre. Ok, podem ter funcionamentos diferentes, né? Mas nós mulheres processamos e construímos muita coisa a partir do momento em que nos ouvimos falando Sim. para a outra. Uhum. E talvez esse movimento também possa ser dos homens. Não vou dizendo masculino porque as energias é Sim, outra coisa. Mas dos homens, né? Uhum. Então, aonde estão esses espaços? E aí, se eu não tenho espaço para olhar para minha masculinidade, para minhas referências de homem, como eu vou ensinar ou como eu vou trazer isso para o meu filho? Nós, mulheres, não é lugar de fala. A gente pode trabalhar como o feminino ou como uma mulher se relaciona com um homem, Sim. com esta referência. Mas como é Mas o ser um homem, sentir a tem que ser um homem, masculinidade- né? Não tem como. É a mesma coisa que se a gente estivesse aqui discutindo sobre, sei lá, a questão indígena. Nós não vivemos isso. Nós não somos. Nós estamos falando de fora, como o outro, Uhum. né? Então, eu acho que esse espaço para que o homem possa pensar, discutir, se construir, identificar suas referências, né? E uma outra coisa também importante nesse sentido da educação, né, desses adolescentes, é que hoje nós temos muitos casais que se separaram e que ou fazem aí uma educação compartilhada, de guarda compartilhada, então pais e mães nem sempre dialogam sobre essa educação, eu diria que raramente dialogam sobre essa educação, né? Mas ambos vão fazer interferência sobre o que esse adolescente será, Uhum. né? Ou sobre aquilo que ele é, como menino, menina, homem ou mulher. E uma outra questão ainda é que há muitos pais que têm a guarda dos filhos, né? Então, aí novamente a questão da referência. Como eu, que sou um pai, um homem, que tenho dificuldades para falar sobre os meus medos, as minhas fragilidades, enfim, como eu educo o meu filho ou a minha filha nesse sentido, né? Então, é de fato uma questão extremamente importante. E a gente vê na série, agora me lembrando aqui de algo que também eu colhi num perfil que depois eu vou deixar para vocês como sugestão para quem quiser seguir, existe uma presença da mulher, da mãe, na série, apesar de que ela não é uma protagonista no sentido, não é ela quem fica com o menino, não é ela que o menino chama e tal, ele chama o pai, né? Vocês observaram que as ações de acolhimento, como é que eu vou dizer, de diplomacia, de suporte emocional, são todas feitas por mulheres na série? A mãe passa a série inteira sendo esse suporte emocional para o pai, para a filha, para o menino. A orientadora educacional, ela tenta ser o suporte para os policiais, né? A professora tenta ser o suporte para a amiga que está. Então, sempre quem faz esse papel durante a série de ser esse elo, né? Que vai construindo essas relações, que vai buscando, ressignificando aqueles sentimentos que estão acontecendo, são sempre mulheres. E eu acho que isso reflete muito do que é a nossa cultura. Talvez a gente tenha mesmo questões genéticas, de constituição, que nos fazem seres mais propensos a isso, nós mulheres, né? Mas também é um exercício que os homens podem e devem aprender, porque afinal de contas, a vida deles também passa por dificuldades, por perturbações, por...
É aquela ideia de novo das energias, né? Isso. O acolhimento faz parte, é característico da energia feminina. Uhum. Mas homens e mulheres possuem-se, são constituídos de energia masculina e E feminina. feminina. Então, quando um homem faz o acolhimento, ele está simplesmente usando a própria energia feminina. Uhum. Ele não está sendo menos homem por conta disso. Sim. Então, é exercício, é treino e é autorização para a gente poder experimentar este lugar, esta energia, este Uhum. equilíbrio. E eu Uhum. acho que isso falta muito, né? Nós dividimos a sociedade em todos os aspectos. Nós nos dividimos. Sim. Se eu sou acolhedora, eu não posso ser agressiva. Então eu tenho que ser a pacífica e a submissa. Uhum. Se um homem precisa colocar a energia do masculino em favor da sociedade, ele não pode ser acolhedor. Uhum. Isso está totalmente Sim. equivocado. Tá. É porque sempre um tem que estar acima do outro. E até mesmo eu penso que para encontrar de fato uma referência, ah, acho que mais ainda para os homens ou até para as mulheres que daqui a pouco não sabem muito o que está certo, o que está errado. Às vezes eu sinto uma coisa, mas eu acho que está errado. Aí vem a questão religiosa dizendo uma coisa, a questão de pessoas do poder dizendo outra coisa e por aí vai. Então, pessoas se apropriam para dizer o que está certo e o que está errado, quem que está em cima e quem que merece estar abaixo. Né? E é por isso que eu gosto que a gente reforce até aqui na Amélia Alecrim que nós não queremos estar acima de um homem. Uhum. Nós não queremos ser mais que. Não, a gente nunca quis isso. É importante ressaltar isso, porque agora vai pegar o gancho da questão da submissão da mulher, que é algo que está vindo muito forte, né? E ali na questão do incel traz isso, né? Sim. Porque a mulher deveria ser submissa, né? Voltar pro seu lugar, que é dentro de casa. Isso. Então, às vezes, é importante a gente também parar para pensar daqui a pouco, enquanto mãe, madrinha, avó, que daqui a pouco aquele menino da tua família, talvez ele não seja a vítima de nada, mas talvez ele possa ser O violador. o violador. Então, prestar atenção nisso. Ó. O que que tu tá ouvindo? Às vezes as piadas, os memes, as brincadeiras, as rodas de conversa, as letras das músicas, né? O que que os teus jovens de casa estão consumindo? Uhum. Isso eles estão refletindo em algum lugar. E aí, é por isso que, claro, a série passa, né? E a gente fica, mas o que que aconteceu? Será que a infância foi tão normal assim ou o pai e a mãe não enxergava? Né? Porque tinha a princesinha para cuidar e o menino. Tanta coisa é possível Sim. ali e não estamos aqui atirando pedras, até porque, como mães, nós também temos os nossos desafios. Né? Eu trouxe até aqui uma caixinha da minha adolescência para ficar olhando para ela, que veio de uma senhora que deu para minha mãe, que a minha mãe deu para mim. Ela é feia pra caramba, mas ela tem um valor sentimental para mim importante, assim. Então, o que que a gente está deixando para os nossos jovens? O que que está ficando para trás? Né? E aqui ninguém tá para dar uma lição de moral, e sim para trazer reflexão e para trazer para a conversa. Vamos falar mais sobre isso. Eu sinto mães de adolescentes tão solitárias. Tão solitárias. Eu não sei se deixo namorar, eu não sei se deixo sair, eu não sei se deixo ter rede social, eu não sei o que ele faz no quarto, até onde é privacidade e até onde eu estou sendo negligente. Quando eu não tenho acesso ao telefone do meu filho, quando eu não sei com quem ele está conversando, quando eu não sei quem são os amigos, aonde que está indo, que hora volta, quando é mico ir buscar, quando é mico, né? Quanta coisa que a gente daqui a pouco também, enquanto como foi adolescente, a gente só entende os pais, né? Como diz a música, né? O que você vai ser quando você crescer, mas quando a gente Só sei o que é cresce. ser filho quando me torno pai. Exato, né? É isso, a gente também toma, né? Um tapa na cara quando a gente tem filho também. Sabe que essa questão das redes sociais, eu agora te ouvindo, né, Sheila, como é que a gente faz o controle disso?
com quem anda, que horas saiu, que horas voltou. Cara, nós também passamos. Eu tive pais que foram bastante presentes. A minha mãe, principalmente, era bastante controladora, observadora de tudo e tal. Cometi os meus erros, menti. Fiquei grávida aos 15 anos, sabe? Então, coisas assim que eu acho que elas vão passar, elas vão acontecer durante a adolescência, né? A questão é que você vai ter que fazer, se você está inseguro em relação, porque acertar o equilíbrio das coisas é sempre muito difícil. Então, a insegurança de pais e mães é absolutamente comum, né? Vem no pacote. Vem no pacote. Então, acho que uma coisa para a gente pensar é assim: vou pecar pela omissão ou pelo excesso? Sabe? Porque você vai Isso pecar. vai acontecer. Isso vai Uhum. acontecer. Uhum. Você vai pecar pela omissão, pela negligência ou pelo excesso? Tá? E aí cada um vai ter que encontrar a resposta para isso. Uhum. Tá? Eu muitas vezes pequei pelo excesso. E tem, vocês sabem que eu já tenho um filho adulto, né? Que inclusive lida com algumas dessas questões, porque é psiquiatra. E eu gosto muito de uma coisa que ele me disse há uns anos atrás. Quando ele estava fazendo ainda a residência, ele me disse assim: mãe, quando eu tiver um filho, eu quero ser um pai, eu quero exercer a minha paternidade como você e o pai fizeram comigo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é de que as pessoas que não recebem referências, limites, cujos pais não dizem não, o adolescente, o jovem entende isso como falta de amor, falta de cuidado comigo, falta de interesse em mim. Olha só, a gente às vezes pensa que sendo mais permissivo está mostrando amar mais o filho, mas o entendimento do filho é o contrário. E eu estou falando isso a partir de um conhecimento científico, tá? Estudando, ele aprendeu isso. De que esse entendimento vem quando eu recebo não, quando meu pai me cobra, quando a minha mãe me impõe limites. Isso é mais entendido como amor do que quando tudo me é permitido. Porque basicamente tudo que uma criança precisa para crescer se resume a duas coisas: amor e limite. E limite. Uhum. Exatamente isso. Né? Então, a questão das redes sociais, a gente precisa entender, não vai tirar isso da vida do teu filho. Né? Agora, tem alguns entendimentos que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, vamos negociar tempo. Vamos fazer combinados de lugares, né? E outra, entendo que os adultos também precisam saber que as redes sociais que os seus filhos usam não são aquelas que nós usamos e nem aquelas às quais nós temos acesso. Com a mesma intenção. Né, Kelly? Inclusive, eles utilizam redes sociais que nós nem utilizamos. Uhum. Tá? Então, há uma diferença aí. E eu achei uma coisa muito interessante que diz assim, que toda rede social, primeiro ela acolhe. Por isso que ela é tão convidativa para o adolescente. Cativa. Porque o acolhimento é algo que o adolescente quer, né? Não Se aceita, encontro em se outro lugar, eu na me rede encontro ali. social. Primeiro ela te acolhe. E depois ela vai exigir de você, vai hierarquizar, fazer com que você estabeleça o que vem primeiro, o que não vem, o que é prioritário, o que não é, enfim. Ela vai te desafiar e, por fim, ela vai te chantagear. É um relacionamento abusivo. Sim. É um relacionamento abusivo com todas as letras, né, Kelly? Então, a rede social, ela te acolhe, te seduz. É bem isso. Ai, que perfeito que ficou essa relação, essa analogia com A fase relacionamento da abusivo. lua de mel. Isso. Uhum. Ela te seduz, ela te acolhe e depois disso, então, ela passa a te exigir coisas, a te cobrar, a fazer com que você estabeleça prioridades a partir dela. A fase da tensão. É a fase da tensão. A te desafiar, né? E, por fim, te chantageia. A então, agressão. é a agressão. Então, quer dizer que se você não faz isso, se você não age assim, você não é de ficar aqui. Você não consegue compreender o quanto eu sou importante para sua vida. E aí vem a nomofobia. Isso. Aí vem a nomofobia. Né? Que no final da consulta com a terapeuta dele, o que mais importa para ele não é se ela vai dizer que ela acha que ele é culpado ou é inocente, é qual é a opinião dela
sobre eles. Você gosta de mim? Você gosta de mim? É quase que assim, me dá um like, Isso. né? Ele implora por aquilo fica tão explícito que chega assim, pra Ele mim, insiste, assim, inclusive, né? nossa, assim, aquilo, nossa, olha o desespero dele, ele Ele tá se mais desequilibra preocupado. com A a fome falta da emocional, resposta. né, meninas? Sim, gente, que absurdo. E é isso, né? O fato da rede social, então, ela te entrega para menos pessoas. Uhum. É isso que a rede social faz com você, né? Ou Porque o você algoritmo. se adequa ao Isso. algoritmo, aí é a chantagem. Sim. Ou você vai ser entregue para menos Para pessoas. menos pessoas, e menos pessoas, Vão então gostar de menos, você. menos. Uhum. Exatamente, é isso aí. A história ali do amor, eu gosto muito do Rossandro e eu, infelizmente, já precisei usar essa frase um tempo atrás com a Bárbara. Inclusive, eu falei um dia isso num grupo de estudos aí e tal, que a história do pai amigo. E eu aprendi isso com o Rossandro e falei: eu não sou tua amiga. Né? Não me rebaixa esse cargo, eu sou tua mãe. Porque a amizade a gente rompe. Exato. E quando todo mundo faltar, eu vou estar ali. Então, Uhum. eu te amo por nós duas. Uhum. Pode me odiar, eu te amo por nós duas. Agora, o limite é esse. Talvez Sim. ali de novo, a questão dos likes, né? Pai e mãe não precisam ser amados pelos filhos. Precisam ser respeitados. Uhum. O amor é algo que a gente aprende na construção. A gente só vai se dar conta que ama os nossos pais depois, lá na frente. Aí que Uhum. tá. Será que são os adolescentes de agora que precisam de likes, carinho, atenção? Ou somos nós que temos medo de não ser amados pelos filhos o tempo inteiro, né? Porque nós estamos nas mesmas influências, Sheila. Nós também Exato. queremos os likes, nós também queremos Isso. saber das nossas visualizações. Nós adultos também estamos nesse mundo dominado pela lógica, né? Da efemeridade, da aparência, enfim, que é a mesma coisa. Nós também estamos famintos emocionalmente. Eu queria ainda, eu sei que nós estamos quase nos encaminhando para os nossos finalmentes, né? Mas quero falar uma outra coisa bem importante que eu li, duas coisas bem importantes que eu li. Uma, da filósofa Thelma Vinha. Ela diz assim: o antídoto contra a cultura do ódio não é o controle, é o pertencimento. Eu achei isso fantástico. Fantástico. Olha só. O antídoto contra a cultura do ódio não é o controle, é o pertencimento. Se eu me sinto pertencente, se eu te sinto como alguém que pertence também ao mesmo lugar que eu não te odeio. Tá? Então, isso é algo que essa relação, né, com as redes sociais, ela tem criado muito essa cultura do ódio. Porque ali acaba sendo um lugar para a opinião de todo mundo, inclusive de pessoas que não teriam menor condição de emitir opiniões, né? E uma outra coisa que está também atrelada a essa mesma autora, ela diz assim: a série também é sobre silêncio. O silêncio dos adultos que não perguntam e que não ouvem. Então, não há conflitos nas relações da família, por exemplo. Por que não há conflitos? Talvez porque não hajam perguntas. Talvez porque não haja escuta, né? Porque a gente sabe que no ambiente onde nós temos perguntas, diálogo, enfim, é um ambiente conflituoso. Se não há conflito, alguma coisa está errada nesse diálogo. Né? Então, eu achei assim muito interessante essa noção de que a série fala sobre silêncio. E que o menino, o ato dele é um grito, é um berro. Né? Então, é um berro que externaliza todas essas questões que nós fomos tratando aqui ao longo dessa quase uma hora de conversa. E que com certeza para mim trouxe. A gente só tinha conversado pinceladas, né? A gente nem tinha trocado ideia antes, né? Mas me fez olhar a série também de outras formas, ouvindo vocês. Isso é Assim. bacana, né, Sheila? Como cada um consegue olhar para o mesmo objeto, fazer uma leitura diferente e acrescentar o olhar dos outros. Porque isso vai a partir das nossas referências. Isso. E a gente não vai dar conta de saber de todos os ângulos, a não ser que a gente se relacione com o outro. Aliás,
esse espaço que fica aqui após, né, abaixo aqui do nosso episódio, é também esse espaço para novos olhares das pessoas que nos acompanham, para que possam trazer esse novo olhar e ir acrescentando e enriquecendo essa discussão que a gente iniciou aqui, né? Que a vida não se organiza em caixas. É isso aí. Vamos encerrar, então. Tá na hora do alecrim? Tá na hora do alecrim. Eu só quero mencionar que o que eu comentei ali sobre a série, que eu não falei, eu até disse que ia mencionar, eu tirei da BBC News, tá? As observações sobre a série, né? Eu tirei da BBC News, que fala que essa minissérie é um fenômeno que está bombando aí. E, gente, assistam. Quem não assistiu, eu vou assistir de novo. A classificação é 14, né? Eu não me 14, lembro Dá, agora. dá pra É. assistir É. com a Aham. galerinha aí. Isto, então? Isso aí. Eu tenho um Tu alecrim? tem o alecrim? Uhum. Então tem um podcast, são 13 episódios, inclusive está disponível no Spotify e outras redes, né? Da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a nomofobia. São 13 episódiozinhos e é vício ao alcance das mãos. Uso abusivo de celular por crianças e adolescentes. Vale a pena saber para entender o que é, quais são as causas, as consequências e como se posicionar. Antes do meu alecrim, só lembrando, né, agora porque novamente a questão da minha atuação profissional, nós temos em vigor desde janeiro desse ano uma lei que proíbe a utilização de dispositivos digitais móveis, portáteis, né, em todas as escolas de educação básica no Brasil. E isso veio em função do diagnóstico de várias questões, tanto de natureza emocional, de dependência, e também de perdas cognitivas que já estão reconhecidas aí. Então, o celular, pai, mãe, vó, enfim, quem exerce essa parentalidade, o celular não faz bem. A sua criança não é super inteligente porque ela fica clicando no celular, tá? As crianças que estão até os 5, 6 anos sequer devem ter acesso ao celular. Então, por favor, na hora do almoço, eduque o seu filho, não dê a ele o celular para que ele não derrube toda a comida no chão, tá? É difícil fazer isso. É bem difícil, mas a gente Mas sabe. é necessário. Gente, inclusive, danos neurológicos, tá? Aliás, teve aí alguns stories no nosso Instagram, né, que estão apresentando dados a respeito. Eu ia até dizer, ó, 61% dos bebês até 3 anos têm acesso a smartphones. 12% deles têm um aparelho próprio. Isso. Meu Olha a Deus. aberração. E vocês têm noção de que isso causa, inclusive, perda visual? Eu imagino. Tá? Porque é o tipo de estímulo visual que está ali das luzes, causa danos na retina da criança. Então, claro, se você deseja ter um filho com vários problemas, dê a ele ilimitadamente o celular. É claro que eu estou falando com a maior ironia do mundo, né? Eu espero que as pessoas possam entender isso. Os meus alecrins. Na verdade, o meu alecrim é a sugestão de 2 perfis, de onde eu retirei informações para trazer para o podcast hoje, mas que também são 2 perfis de característica filosófica, literária, psicoanalítica, são muito bons, tá? @rodrigo.filosofia e o @Casa do Saber, tudo junto. Adoro o caso. É maravilhoso, né? Muito bom. Tá? Então fica aí para que vocês acessem e possam qualificar também o feed de vocês e ter acesso a um material bacana, porque as redes sociais, elas não são só um lugar ruim, elas também podem ser muito positivas. Inclusive porque tem Amélia Alecrim. Então, vamos dar um tchauzinho. Vamos então, dar um tchau pro pessoal, né? Tchau, pessoal. A gente se vê em breve, tá? Até mais.